Gênesis capítulo 15, verso... Meu Deus do céu. Gênesis 15, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 15, 1. Eu fui falar que o carro dele está sujo, agora ele demora para pôr o versículo. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Eu já vou ler Abraão, porque a gente tem o costume, né? A gente sabe que Deus mudou o nome dele para Abraão, então eu já leio Abraão. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, quem me dera se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco, ou seja, o escravo dele. E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro, Deus. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, será um filho gerado por você mesmo, este será o seu herdeiro. É isso aí, glória a Deus. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha o que Deus fala para ele: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Um texto muito conhecido entre nós. Abraão, ele faz uma queixa para Deus. Ele fala: Deus, eu estou triste porque o meu descendente será um servo meu. Porque eu já estou velho, e Sara está velha, e nós não temos filho. Aí Deus leva ele para fora e fala: Abraão, olhe para o céu, olhe para essas estrelas, assim será a sua descendência, assim será a sua geração. E a Bíblia diz que ele creu em Deus, e isso foi acreditado com justiça. Mas no meio disso é algo que Deus lança uma promessa para a sua vida e para a minha vida, e agora ele tem uma promessa que Deus deu para Abraão. Mas quando Deus dá uma promessa, a gente tem a nossa liberdade de esperar a promessa de Deus, ou de começar a trilhar os nossos próprios caminhos. E olha o que a Bíblia diz, no capítulo 16, verso 1. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me dê filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Saraí. Ou seja, nós vemos no capítulo anterior que Deus lançou uma promessa para Abraão: Abraão e Sara, vocês serão um filho gerado por vocês. A Bíblia diz que eles creram, isso lhe foi acreditado como justiça. Mas o problema é que o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo. É muito bom quando a gente tem uma experiência com Deus, quando a gente ouve a resposta de Deus, e Deus fala ao nosso coração, e agora a gente fala: bom, agora é só eu confiar no Senhor que Ele vai fazer. E a Bíblia diz que Abraão e Sara creram em Deus. Mas o problema é que o tempo está passando e nada está acontecendo. E como a gente tem a nossa liberdade, e a gente começa muitas vezes a trilhar os nossos caminhos, foi isso que Abraão e Sara fez. Num belo dia, Sara falou: estou cansado de esperar. Já que nada está acontecendo na minha vida, Abraão, pega aqui minha serva Agar e tenha relação com ela, para que aí sim você possa ter um filho. Mas sabe o que significa isso daqui? Atalho. É quando Deus fala algo para a gente, aquilo não acontece no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus, e não está acontecendo, então a gente começa a tomar decisões que não vêm de Deus. A gente começa a fazer coisas que não vêm de Deus. Neste momento nós estamos vendo uma ideia que eles tiveram. Já que a promessa de Deus não acontece, então vamos fazer acontecer do nosso jeito. Já que eu não consigo ter filho, o tempo está passando, pega Agar e simplesmente tenha filho com ela. E quando a gente começa a tomar decisões
que não é da vontade de Deus, aquilo começa a gerar consequências para as nossas vidas. E olha o verso 3. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Saraí, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ou seja, 10 anos que Deus já tinha falado: Abraão, olhe para o céu, olhe para as estrelas. A sua geração, a sua descendência será como essas estrelas. Mas irmãos, quando a gente espera 1 ano, 2 anos, 5, mas agora já se faz 10 anos e não está acontecendo. E há um perigo nas nossas vidas, quando a gente quer alcançar muito aquilo, só que aquilo não está acontecendo, e a gente começa a criar atalhos, e a gente começa a fazer as coisas do novo. E o versículo, olha o versículo 2, volta para mim. Já que o Senhor me impediu de ter filhos. Ou seja, primeiro Deus lançou uma promessa, mas não aconteceu no tempo de Sara. Agora as coisas estão mudando. Agora ela está querendo culpar Deus, porque não está acontecendo aquilo na vida dela. Sabe o que significa isso daqui? Rebeldia. Já que não está acontecendo o que eu quero tanto, então eu vou começar a fazer as coisas do meu jeito. Já que o Senhor me impediu. Isso aí, irmão, aquele momento que a gente fala: não, eu não vou mais na igreja. Não, eu não quero mais ministério. Eu não vou mais perdoar. Eu não vou mais amar. Agora eu vou começar a punir as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou começar a punir a Deus, porque Ele não está fazendo o que eu preciso, o que eu quero. Então agora eu vou começar a agir do meu jeito. Abraão e Sara começou a agir do jeito deles, não começou a confiar em Deus, na justiça de Deus e na ação de Deus. E quando a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito, aquilo começa a gerar consequências nas nossas vidas. E olha o que diz o verso 4. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora, ou seja, para Sara. Então Sara disse a Abraão: caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Eu coloquei a minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que ela me despreza. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. 6. Respondeu Abraão a Sara: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. A partir do momento que Abraão e Sara saíram do plano de Deus, a Bíblia diz que começou uma intriga. E Sara começou a falar: isso é culpa sua, Abraão. Foi você, depois que eu dei essa mulher para você, agora ela está me confrontando. Ou seja, começou a acontecer uma briga naquela casa. Por quê? Porque simplesmente Abraão e Sara começou a fazer as coisas do jeito deles. E a cegueira é tão grande, que olha o que ela diz, que o Senhor, volta no versículo anterior: caia sobre você essa afronta que veio sofrendo. Eu coloquei minha serva em seus braços, e agora ela que engravidou, ela me despreza. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Esse Senhor seja juiz é aquele Deus que falou: eu vou dar um filho para vocês, gerado de vocês. Mas agora ela está sofrendo porque Agar está desprezando ela, e está uma briga. E Abraão é aquele homem mole, que simplesmente a mulher fala tudo e ele aceita. Ou seja, está uma briga generalizada ali. E neste momento, Sara está falando: que o Senhor seja o meu juiz. Mas ela esqueceu que Deus chegou e falou: vocês terão um filho gerado de vocês. E agora a cegueira, quando a gente sai do plano, dos caminhos de Deus, a cegueira é tão grande que ela está culpando Abraão. Mas quem que deu a ideia para Abraão deitar com Agar? Sara.
Mas agora, Sara simplesmente, ela está culpando Abraão. Olha o verso 7. Som. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte, num deserto, num caminho de sul. Dá um retorno para mim. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde vai? Respondeu ela: eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Está estranho aqui, não tem retorno. Irmãos, agora, qual que é o momento? O que Abraão e Sara faz? Expulsa Agar. Mas Agar não tem culpa de nada. Agora Agar está grávida num deserto. E quando a gente erra, a gente quer se livrar dos nossos erros. A gente quer pegar e quer jogar para o deserto e esquecer. A Bíblia diz que Deus foi até o deserto, foi socorrer Agar, porque Agar não tem culpa de nada. O culpado é Abraão e Sara. E aquela mulher no deserto, grávida, ia morrer de fome. E Deus chega até ela e fala: volte para casa. Você precisa ser alimentada, você precisa ser cuidada. Você está grávida e você não tem culpa de nada. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta a gente querer se livrar das coisas que a gente causou. É como eu falei um dia, eu até anotei aqui, nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas nós somos escravos das consequências dela. Simplesmente Abraão e Sara queriam se livrar de um problema, mas um problema que criaram, porque Deus falou: vocês terão um filho de vocês, mas eles começaram a fazer as coisas do jeito deles. Olha o verso 11. Disse ainda o anjo do Senhor: Agar, você está grávida e você terá um filho. Ele lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. 12. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Naquele momento que Deus visita Agar, que está no deserto, Deus, na sua onisciência, Deus fala: Agar, volta para casa. Mas Deus, na sua onisciência, Deus vê o resultado da desobediência de Abraão e Sara. A Bíblia diz que Ismael e a descendência de Ismael viveria em hostilidade com o futuro filho de Abraão e Sara, que é Isaque. Você consegue entender que um plano, uma ação errada de Abraão e Sara, meu Deus, ai, esse aqui está melhor, só abaixa um pouquinho. E Deus, quando olha para Agar, olha para aquele menino no ventre, Deus fala: vocês vão viver em hostilidade, ou seja, vão viver em brigas. Por que eu estou falando isso? Porque esse menino chamado Ismael, tudo começou com ele. Ele foi o primeiro de uma nova raça, de uma nova geração que surgiu, que hoje nós conhecemos como os muçulmanos, os árabes. A Bíblia diz, na sua onisciência, Deus disse que ele viveria em hostilidade com o povo judeu, com a descendência de Isaque. Eles viveriam em brigas, que é o que nós presenciamos hoje. Ou seja, nós vemos muçulmanos, árabes, islâmicos contra judeus. Essa guerra que está há tantos anos, ela começou aqui, numa desobediência de Abraão e de Sara. E hoje nós presenciamos Iraque, Jordânia, Síria, Palestina, Líbano, todos contra Israel. Quando você vê na Bíblia, você constantemente vê os ismaelitas contra o povo de Israel.
E tudo isso surgiu porque Abraão e Sara não quis esperar o tempo de Deus. Irmãos, quantas coisas que nós fazemos fora dos planos e caminhos de Deus, que as consequências é essas guerras. Quando você pega a Bíblia, o filho da promessa é Isaque, filho de Abraão. Mas quando você pega o Alcorão, o filho da promessa é Ismael. Os muçulmanos, eles não aceitam que seja Isaque. Eles querem que seja Ismael, porque a descendência de Ismael veio eles. Então há uma guerra, há um conflito dos muçulmanos contra os judeus, de Ismael contra Isaque, de Agar contra Sara. Tudo isso porque não esperou. E quando eu começo a olhar isso, eu começo a ver, meu Deus do céu, quantas coisas que nós fazemos fora dos planos de Deus, que acontecem guerras na nossa casa, guerras no nosso trabalho, guerras na nossa família, porque a gente começa a colocar Ismael e Agar onde não tem. A gente começa a querer mandar embora Ismael e Agar onde não era para mandar. Por que é tão difícil a gente ouvir a voz de Deus e esperar o tempo de Deus para nossas vidas? Quantas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e a consequência é guerra, é brigas, porque a gente para de confiar em Deus, a gente para de ser fiel a Deus, e a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito. Olha o que diz o verso 15 e 16. Agar teve um filho de Abraão, e esse lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Próximo. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, ande segundo a minha vontade. Ou seja, Deus já está dizendo, você não está andando. Abraão, seja íntegro. Eu estabelecerei minha aliança entre mim e você, multiplicarei muitíssima a sua descendência. Abraão prostrou-se o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações. Estabelecerei minha aliança, como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, eu darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Essa palavra perpétua. Quando Deus lança uma promessa para Abraão, Deus está falando: eu vou fazer da sua nação, a nação de Israel, essa nação que eu vou dar para você será perpétua, estará sempre com vocês. Ou seja, o que Deus está falando é que nunca uma nação que está ao redor de Israel, nunca uma nação vai conseguir derrotar Israel, porque há uma promessa de Deus que será perpétua aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E hoje o que nós presenciamos é uma guerra constante contra Israel. É Líbia, é Palestina, é Jordânia, é Iraque, todos os países ao redor de Israel. E o que nunca as pessoas entendem é como um país tão pequenininho, com tantos inimigos ao seu redor, nunca é vencido. Nunca. Irmãos, é vários países contra um país pequenininho. Eles não têm nem para onde fugir. Quando você pesquisa, os soldados, os generais, eles não entendem como que Israel não consegue ser derrotado nunca. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode Estados Unidos e Rússia querer invadir
e dominar Israel eles não conseguem, porque é uma promessa de Deus dada a Abraão, que é propriedade perpétua a você e aos seus descendentes. E o que Deus fala, irmãos, o homem não consegue mudar. Para você ter uma ideia, a guerra mais recente de Israel é a Guerra dos 6 Dias, muito conhecida para quem estuda história. Irmãos, são 240 mil soldados que tentaram lutar contra Israel. E quais são os países? Egito, Síria, Jordânia, Iraque, Líbia, Arábia Saudita e Argélia. Na Guerra dos 6 Dias, 240 mil soldados tentaram invadir Israel, contra 90 mil de Israel, e foram derrotados, massacrados. E eles não entendem por quê, mas para quem é judeu, para quem lê a palavra de Deus, entende que há uma promessa de Deus, há uma proteção de Deus com aquela nação. E olha o que diz o capítulo 17, verso 15. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante a sua mulher já não se chamará Saraí, seu nome será Sara. Eu abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, Abraão, eu abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Senhor, poderia um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? A Bíblia diz, que nós lemos no começo, que Deus falou, Abraão creu no Senhor. Mas agora o tempo passou e o Abraão não é mais o mesmo. A Bíblia diz que Abraão riu de Deus. Cuidado. Muitas vezes as nossas atitudes, nós estamos rindo do que um dia Deus prometeu para a sua vida. Olha o que diz o próximo. E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. O que Abraão quer? Não, Senhor, eu já estou com 100 anos, quase 100 anos. Sara está com 90, está muito difícil. Então faz o seguinte, Deus, permite que vá Ismael mesmo, ele já nasceu, ele está aí, deixa que ele seja. Irmãos, quando a gente não está bem, a gente é isso daqui. A gente quer o atalho, a gente se contenta com pouco, a gente para de sonhar. A promessa é Isaac. Ah, mas Isaac está tão difícil, eu já tenho quase 100. Sara tem 90. Mas a questão é que quem está prometendo é Deus, e para Deus nada é impossível. Porque o Ismael, o homem pode fazer, porque Ismael já nasceu. Agora o Isaac é só Deus. Nós não vivemos do natural, nós vivemos no sobrenatural. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E olha o que diz o próximo versículo, está em slide aí. Mas Deus respondeu: Abraão, o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque, e eu manterei a minha aliança com ele e com seus descendentes para sempre. Se você pegar a tradução original, é um grito de Deus. Não, Abraão, não é Ismael, não é o seu jeito, eu não preciso de você, Abraão. Eu estou falando que eu vou dar um filho para você. Eu sei que já passou 25 anos, eu sei que você não crê como antes, mas eu estou dizendo para você que você e Sara terá um filho, e não é Ismael. Eu vou dar Isaque para vocês. É Deus, irmãos. E a pergunta é: como é que está a sua fé no seu Deus? E olha o que diz o próximo versículo.
mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Irmãos, aí Deus chega, porque Deus também entende Abraão. Porque Deus falou com Abraão, Abraão tinha 75 anos. Mas agora, Abraão tem quase 100. Isaque não nasceu. Sara está com 90. Isaque não nasceu. Deus entende Abraão. Então Deus, para Abraão não pensar assim que vai demorar muito. Então agora Deus facilita. Deus fala, ó, vou dar uma data para você, vai Abraão. O ano que vem, o Isaque vai nascer. O ano que vem, vocês terão um filho. E esse ano que vem chega. Capítulo 18, verso 9. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, eu ainda terei esse prazer. Irmãos, primeiro Abraão riu, agora Sara está rindo de Deus, ouvindo a conversa de Abraão. O que acontece que para a gente ter uma mudança tão grande na nossa vida? O que acontece para a nossa fé não ser mais a mesma? A Bíblia diz que Abraão e Sara riu de Deus. E qual que é o nome do filho de Abraão e Sara? Isaque, que significa riso. E Deus falou, põe de Isaque, porque vocês riram de mim, então eu vou dar um filho com o nome de riso, para você entender que vocês riram de mim, e agora eu estou rindo de vocês. Mas neste momento, simplesmente, Abraão e Sara, eles riram de Deus. E Deus falou assim, ó, o ano que vem eu vou dar um filho para vocês. Mas ainda, como Abraão e Sara, eles não estão bem, Deus dá uma ajudinha mais ainda. Porque primeiro ele falou o ano que vem, e agora ele falou na primavera. Ou seja, Deus começou a dar exatamente quando aquilo ia nascer. E olha o verso 13. Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para mim? Eu estou dizendo, na primavera eu vou voltar e Sara terá um filho. Deus chega em Abraão e fala, Abraão, por que Sara está rindo de mim? Você já pensou, irmãos, Deus olhar para você e falar assim, por que você está rindo da promessa que um dia eu fiz na sua vida? Por que você está rindo do que eu posso fazer na sua vida? Por que você não acredita do que eu posso fazer? Abraão, eu estou dizendo que na primavera você terá um filho. Em outras palavras, se eu quiser que Sara tenha um filho hoje, eu posso. Porque o nosso Deus é um Deus que fez nascer o filho dele de uma virgem. E o que Deus está falando é, por que Sara está rindo de mim? E olha o próximo versículo. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, Deus. Deus disse, não me negue, você riu de mim. Naquele momento, Sara olha e fala, não, Deus, eu não ri, não. Não, mas é Deus. Deus olha e fala, não, você riu de mim. Quis mentir para Deus. Além de rir de Deus, agora está querendo mentir para Deus. E esse é o nosso problema. Porque quando a gente erra, quando a gente lança o Ismael, a Agar, quando a gente ri de Deus,
O que Deus quer de mim, de você é: Senhor, eu estou olhando no espelho, eu estou trilhando esse caminho, está tudo errado, eu preciso do Senhor. Mas o nosso problema é que a gente chega até Deus e nega. A gente nega o nosso estado. Desde Adão e Eva a gente nega. Não, Senhor, foi o homem. Não, Senhor, foi a mulher. Sara disse: não, Senhor, foi Abraão. Adão e Eva falou: não, Senhor, foi a cobra. Por que que a gente não confessa que a gente está rindo dele? Por que que a gente não confessa que a nossa fé não é a mesma? Por que que a gente tem dificuldade de chegar num pai e falar: pai, eu estou num estado tão crítico que eu estou rindo das suas promessas. Deus, tem misericórdia de mim, pai. Mas muitas vezes, não. O problema é a igreja. O problema é o pastor. O problema é a pandemia. Não consegue olhar para você e você vai dizer: ei, Senhor, o problema sou eu. Tudo que Deus queria ouvir de Sara era: o problema era eu. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometeu. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. E acrescentou: quem diria, Abraão, que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Exatamente como Deus falou há 25 anos atrás, aconteceu exatamente como Deus falou. Na primavera, Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, Isaque nasceu. Não importa, irmãos, o caminho que a gente trilha, quando a gente volta para Deus, a promessa ela acontece. E aqui nós vemos um milagre de Deus. Isaque nasceu. Fim. Glória a Deus. Esse é o fim da história. Isaque nasceu. Amém. Agora a gente vai orar o Pai Nosso e acabou. Não. Porque no meio dessa trajetória tem Agar e tem Ismael. Agora nós temos uma casa com Abraão, Sara e Isaque, a promessa de Deus. Mas naquela casa, a liberdade de Abraão e Sara, o livre-arbítrio, colocou mais duas pessoas naquela casa: Agar e Ismael, que não é promessa de Deus. E quando não é promessa de Deus, gera consequência das nossas escolhas. Olha o que a palavra do Senhor diz, verso 8: o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia os seus dois filhos, o filho da promessa e o filho que Abraão quis ter. Agora era para ter o feliz para sempre, mas agora de novo há uma intriga dentro da casa. Agora Ismael está tendo um atrito com Isaque, e agora de novo Agar está tendo um atrito com Sara, e Abraão, cabeção, está no meio. Só que Abraão não sabe o que faz, porque os dois é filho dele. E agora Abraão não consegue dormir. Abraão está perturbado. Por quê? Porque ele saiu da promessa e agora ele está
a consequência de quando ele sai dos planos e caminhos de Deus. E agora é aquele momento que você perde o seu sono, agora é aquele momento que você não sabe o que fazer, agora é aquele momento que você está desesperado, porque é uma guerra dentro de casa. A guerra que nós presenciamos até hoje começou nessa casa aqui, de Ismael e de Isaque. E agora Abraão está no meio e os seus 2 filhos, e ele não sabe o que fazer. E esse é o problema de quando a gente começa a trilhar o nosso caminho. A gente fica perdido, sem saber o que fazer. Aí de novo Deus tem que vir, tem que consertar a coisa. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava eu farei um povo, pois ele é o seu descendente também. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou a Agar, e tendo-o colocado nos ombros dela, despediu-se com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. E foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: eu não posso ver o meu filho morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água as vasilhas e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. A sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Então aqui nós presenciamos que de novo Agar e Ismael, eles são expulsos. E Deus falou: deixa ele ir, a briga está muito grande aqui, deixa ele ir. E quando ela chega lá no deserto, ela ia morrer. Aí Deus chega de novo e Deus sustenta Agar e Deus sustenta o menino, porque eles não têm culpa do que Abraão e Sara fez. E constantemente Deus tem que ficar consertando o que a gente faz, porque como eu falei, Agar e Ismael não têm culpa, eles iam morrer no deserto. E agora Deus vai lá e conserta, Deus sustenta Agar e sustenta Ismael. E sabe que Deus ministrou no meu coração? Vocês não têm ideia de quanta coisa eu já consertei e conserto na sua vida, por coisas que você decidiu que não era da minha vontade. Você não tem ideia quantas vezes eu já fui para o deserto sustentar Agar e Ismael por erro seu. E quando a gente chegar no céu, Deus vai falar: senta aqui, filho. Sabe por que você sofreu tanto nessa terra? Porque não era para você sofrer tanto. A promessa é Abraão, Isaque e Sara. Mas sabe por que você sofreu tanto? Porque você fez isso, isso, isso e isso, e eu não falei para você fazer isso. Você nem me procurou, você não confiou em mim, você não amou, você não perdoou, você não foi para minha casa, você não continuou no seu ministério, você não continuou, simplesmente você parou. E quando você para, você sofre as consequências da ausência. E se você perceber, no momento que Abraão e Sara, eles têm aquela ideia de pegar Agar, Deus não chegou correndo e falou: não faça isso. Por que Deus não chega e fala: Abraão, Abraão, não, eu falei que é Isaque, não tem essa ideia. Sabe por que Deus não fez? Porque Deus já tinha falado. O problema de Abraão e Sara não é que eles não sabiam, o problema é que eles queriam fazer as coisas do jeito deles. Sabe por que quando Adão e Eva pegou o fruto para comer, Deus não saiu correndo e falou: não faça isso, porque Deus já tinha falado. A questão era obediência.
Sabe o que falta em nós? Não é Deus chegar de repente e falar, não faça isso, porque a gente sabe o caminho certo e o errado. A gente sabe o que vai agradar a Deus e o que não vai agradar a Deus. A nossa questão é de conseguir obedecer a Deus, de conseguir confiar em Deus. Olha o versículo, capítulo 25, verso 12. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. Aqui vai surgir os árabes e muçulmanos. São estes os nomes dos filhos de Ismael. Aí vai começar, né? Pode passar para frente. Pode passar. Pode passar. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes das suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Os seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Ávila do Ur, próxima à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. A descendência de Ismael cresceu ao redor de Isaac e viveu em hostilidade contra Isaac. Agora a pergunta para a minha vida e para a sua vida é: quantas guerras têm acontecido por causa das nossas más escolhas? Quantas coisas que Deus tem que consertar por causa dos nossos erros? Passa um vídeo para mim. Entre Israel e o grupo terrorista Hamas entrou no 7º dia neste domingo. Mais de 200 pessoas morreram desde o início dos bombardeios nos dois lados da fronteira. O Hamas lançou foguetes em direção ao sul de Israel, atingindo inclusive uma sinagoga. A concentração de disparos de foguetes nesta semana foi a maior da história do país. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a operação militar contra o Hamas continuará com força total e que levará tempo para restaurar a paz. A Força de Defesa de Israel diz que atingiu o Ministério do Interior do Hamas em Gaza, casas de 2 líderes do grupo. Pelo menos 40 palestinos foram mortos nos ataques aéreos de hoje. Nessa última semana, Gaza e Israel viveram a maior onda de violência desde a guerra em 2014. Foguetes disparados de Gaza atingiram várias cidades. Israel respondeu com ataques aéreos contra o Hamas. Prédios que abrigavam bases do grupo terrorista foram os principais alvos. Mais de 3.000 foguetes foram disparados de Gaza contra Israel, mas poucos atingiram o alvo. Isso se deve ao moderno sistema de defesa de Israel. Prédios públicos, como shoppings, hospitais e teatros, têm também abrigos antiaéreos. Todos os novos prédios construídos em Israel têm que ter, por lei, um abrigo antibomba em cada andar ou, como é o caso aqui, em cada apartamento. O quarto é protegido por paredes de concreto e uma porta bem pesada. E a janela também é especial. Ela é feita todinha de ferro e o vidro é blindado. Esse bunker tem até um purificador de ar no caso de estourar uma guerra química. Mas no dia a dia, em tempos de paz, ele é simplesmente um quarto de dormir. Se coloque em pé nessa noite. Feche seus olhos por um momento. Quantas guerras têm acontecido na sua vida? Quantas coisas que te tiram o sono? Quantas coisas que você perdeu o controle? As guerras na sua casa. Quantas coisas que você vê que você está fazendo que não é tempo de Deus, que não é vontade de Deus.
Sabe o que Jesus disse? Eu vim fazer a vontade do meu Pai. E Ele ensinou a oração que diz: Pai nosso que estais nos céus, seja feita a sua vontade. Quando Jesus estava indo para a cruz, Ele disse: Senhor, que passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. E o Senhor trouxe você aqui nesta noite para você tirar Agar da sua vida e tirar Ismael. O Senhor trouxe você aqui nesta noite para consertar os seus erros, mas para que você possa voltar no centro da vontade dEle. Não importa o que já aconteceu, não importa, Ele tem o poder de cuidar de Ismael e Agar, e Ele tem o poder de ainda te dar Isaac. Mas para isso você precisa voltar para Ele. Quantas coisas na sua vida que você fez sem Deus estar no meio, e Deus está falando: eu estou aqui, por que você faz sem nem perguntar para mim? Deixa eu entrar na sua vida, porque sem eu é guerra, sem eu você perde o sono, sem eu é confusão, sem eu você fica perdido, sem eu você fica desprotegido. Mas quando você faz a minha vontade, quando você segue os meus passos, quando eu sou o seu guia, você está protegido, você é vitorioso, você tem paz, que excede